Oi, bem sempre por aqui. Hoje é um vídeo um tanto quanto triste, mas é necessário, principalmente para você que pretende ser médico ou médica veterinário ou veterinária. Eutanásia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, a gente precisa falar da definição de eutanásia. Aí eu busquei no dicionário virtual e tá aqui para vocês. Ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis. Essa é a definição na medicina humana. E nós adaptamos isso também para a medicina veterinária. Quando justifica-se fazer esse procedimento? Primeiro, casos não responsíveis ao tratamento. São aqueles casos em que você trata, faz o tratamento certinho, do jeito que tem que fazer, e mesmo assim o animal não responde. Segundo, casos de sofrimento intenso. Terceiro, doenças terminais. Quarto, quando o tutor não tem condições financeiras, psicológicas de tratar aquele animal da forma que ele merece ser tratado para obter a cura da doença. E o mais importante, gente, nenhum desses motivos isolados justifica a eutanásia. Vamos supor, por exemplo, que o animal tem uma doença terminal, um tumor, um câncer de mama, por exemplo. Se a cadela tem o tumor de mama, inclusive nós já temos esse vídeo sobre tumor de mama, se você clicar aqui, você consegue ver. Mas se a cadela tem tumor de mama e já tem metástase, por exemplo, que é quando o tumor ele já atinge outros órgãos, mas é só isso, ela tem a doença terminal, mas, por exemplo, não está sofrendo, o tutor tem condição de manter o tratamento dela, o caso está responsível ao tratamento de suporte, então não justifica se fazer a eutanásia. Caso de sofrimento intenso. Não, Daniel, caso de sofrimento intenso, a gente tem que fazer eutanásia, correto? Errado. Se o animal estiver com sofrimento intenso, mas for só isso, o caso ele tem tratamento e o animal vai responder ao tratamento, não justifica fazer eutanásia. Por exemplo, um animal que foi atropelado. Um animal atropelado e quebrou o fêmur, né, o osso fêmur. Ele está em sofrimento intenso? Tá. Tá com muita dor? Tá, mas existe tratamento, é um tratamento totalmente viável, então não justifica você fazer a eutanásia só pelo sofrimento intenso do animal, porque o caso dele, existe um tratamento que é totalmente viável. Terceiro ponto, quem deve fazer a eutanásia? Sempre, sempre, sempre um profissional, médico ou médica veterinário ou veterinária. Eu já ouvi relatos de pessoas que não são habilitadas, que não fizeram a faculdade e fazerem eutanásia de animais. Eu não concordo de forma alguma com essa conduta. Por quê? Porque a pessoa não conhece o que é que aquele animal tem. Talvez ela conheça sobre os medicamentos que ela está fazendo. E talvez ela saiba qual a ação daqueles medicamentos no animal. Mas ela não pode julgar que aquele caso, aquele animal, é um candidato à eutanásia. Talvez o animal está sofrendo, mas se ele for um médico ou médica veterinário, ele consegue avaliar aquele caso e saber que existe um tratamento para aquela doença. Então só o sofrimento não justificaria a eutanásia. Como deve ser feito a eutanásia? Sempre nós devemos fazer de forma tranquila. Eu, por exemplo, gosto de fazer uma sedação primeiro, que o animal já vai tranquilizar, vai acalmar. Depois, um anestésico geral, né? Então o animal ele vai dormir, não vai sentir nada durante o procedimento. É como se fosse um coma induzido. E às vezes a dose que a gente usa de anestésico, ela é tão alta e o animal está tão debilitado que muitas vezes com o anestésico o animal já tem ali a parada respiratória, a parada cardíaca com o anestésico. É como se ele fosse embora dormindo. E depois da anestesia geral nós fazemos a injeção letal, a eutanásia propriamente dita. Então, mais uma vez, a importância de ser feita por um profissional que conhece o que está fazendo. Tem também uma conduta que ela é particular minha, né? Eu gosto de colocar música no ambiente, uma música tranquila. Eu acredito que os animais são seres que têm o seu espírito, né? Tem a sua alma, tem a sua consciência. E eu acredito que no momento da eutanásia, quanto mais tranquilo e harmônico tiver o ambiente, melhor para aquele animal e melhor para mim também. Então eu gosto de fazer sempre com calma, com tranquilidade. Eu gosto de fazer uma oração, né? Eu pratico a minha espiritualidade, então naquele momento eu gosto de fazer oração. E eu sempre pergunto também para o tutor se ele permite esse tipo de prática. Eu pergunto para ele, eu posso colocar uma música, eu posso fazer uma oração em silêncio, né? A minha oração, ela geralmente eu não falo, né? Mas eu faço em silêncio no momento da música, enquanto eu vou fazendo ali. E o tutor, eu já atendi
animais de tutores que são ateus. E mesmo caso do tutor não professar nenhuma fé religiosa, geralmente esse tipo de conduta é muito bem vista pelo tutor, porque ele vê a seriedade que o profissional tem para com aquele animal, o respeito que tem naquele momento. Independente da crença do tutor, se o tutor ama o animal, ele quer que haja respeito dentro do consultório no momento da eutanásia. Outro ponto. Será que os animais sentem algo no momento da eutanásia? Se for um profissional capacitado, se ele usar as medicações adequadas, acreditamos que os animais não sentem nada, porque como eu falei anteriormente, nós fazemos a sedação e a anestesia geral antes da injeção letal. Então o animal está em coma induzido no momento que isso acontece. É um procedimento muito bem controlado. O tutor, ele deve estar presente ou ausente no momento da eutanásia? Aí a decisão é do tutor e não minha. Eu sempre ofereço a oportunidade, caso ele queira. A maioria dos tutores não gostam de acompanhar o procedimento de eutanásia, mas existem aqueles que sim, que gostam. Então eu dou essa oportunidade para o tutor. Eu acho importante que nós possamos chorar a morte dos nossos entes queridos. E com os animais não é diferente. Então eu acho importante dar oportunidade para o tutor acompanhar aquele momento e chorar aquele momento. Sim, é um momento que realmente é muito emocionante, mas eu como profissional estou ali para fazer o meu trabalho e tenho que ficar o mais firme possível. Eu já fiz eutanásia onde a família inteira estava dentro do consultório. Eram 4 pessoas, eram pai, mãe e 2 filhas. Foi um momento muito triste, mas ao mesmo tempo foi bonito. Naquele momento, as pessoas que estavam ali, com exceção de mim, né, que era o médico veterinário, estavam todas chorando, estavam todas tristes, mas sentia-se o carinho que elas tinham por aquele animal. Então, eu sou a favor do tutor ou dos tutores poderem acompanhar o procedimento, caso eles tenham condições psicológicas e caso eles queiram. Outro ponto importante, de quem é a decisão de fazer ou não a eutanásia? A decisão final deve ser do tutor. É o tutor quem vai dizer, vamos fazer ou não vamos fazer. Porém, quem vai colocar essa possibilidade e quem vai autorizá-la ou não é o médico veterinário. Por exemplo, acontece, às vezes, de virem tutores que estão vendo um animal com sofrimento intenso e querem fazer eutanásia. Mas eu, como médico veterinário, sei que aquele caso não é um caso de eutanásia, porque se nós fizermos o tratamento adequado, aquele animal tem muita chance de cura, tem muita chance de melhora, e aquele sofrimento vai ser passageiro e logo ele vai estar normal. Então, mesmo que o tutor venha e queira fazer eutanásia, eu não aceito fazer. Tem pessoas que chegam para fazer eutanásia porque o animal é velho. Tem pessoas que chegam para fazer eutanásia porque o animal é cego. Tem pessoas que chegam para fazer eutanásia porque o animal não tem dentes. E nenhum desses motivos isolados justifica a realização da eutanásia. Então, eu como médico veterinário é que sei quando é a possibilidade e quando não há possibilidade de eutanásia. Mas quando ela existe e eu converso com o tutor, eu sempre coloco pelo menos 2 possibilidades. E falo que, caso ele queira continuar o tratamento daquele animal e fazer o máximo para melhorar a sobrevida dele, que existe essa possibilidade. E que nós vamos fazer. Tem tratamentos que são muito caros, mas se o tutor está disposto a fazer, mesmo que seja caro e não tenha muitas esperanças, e o tutor quiser, nós vamos fazer o tratamento. Agora, se nesses casos difíceis o tutor quiser optar pela eutanásia, eu coloco a possibilidade e aí nós faremos. Mas a decisão final de dizer vamos fazer a eutanásia ou não, vamos tentar fazer o tratamento, vai ser do tutor. Porque ele é que está tutoriando aquele animal. Ele é o responsável emocional por aquele animal. Então é importante que ele tome essa decisão. Esse é um direito do tutor. Se o caso for muito extremo de o animal realmente ele está num sofrimento agonizante e não há nenhuma possibilidade de melhora, nenhuma, aí poderei julgar a possibilidade de persuadir o tutor para a eutanásia. Mas até hoje, todos os casos que eu peguei, por piores que eles fossem, sempre havia algo que pudesse ser feito para melhorar a condição do animal, mesmo que não houvesse muitas esperanças. Último ponto, o que acontece com o corpinho do animal? Aí tem a possibilidade do tutor levar para casa, ele pode enterrar onde ele achar melhor, caso não seja uma doença infecciosa que o animal estava cometido, porque se for infecciosa, logicamente, o ideal é que nós demos destino ao corpo do animal e não que o tutor leve para casa pelo risco de infecção de outros animais. Existe a possibilidade do cemitério de cães ou de gatos, né? Já existe o cemitério veterinário, existe a possibilidade da cremação, inclusive hoje mesmo nós destinamos o corpinho de uma cadelinha para cremação. Existe a possibilidade da pessoa doar o corpo do animal. Eu trabalho no hospital de universidade, então existe a possibilidade do tutor doar o corpo para aquele corpinho ser usado em aulas. Nesse caso o tutor não paga nada pelo destino do corpo do animal, é a universidade quem vai arcar com esses custos. E existe a possibilidade do tutor
pedir o destino do corpo, porém ele não ser usado em aulas. Nesse caso, o tutor vai pagar um valor para aquele animal ser destinado e não ser usado em aulas. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que ele esclareceu um pouco mais sobre a eutanásia, eu sei que é um assunto que pode ser triste, mas que é necessário. Então, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, vamos levar informação de qualidade para as pessoas que têm cães e gatos. Valeu!